Pessoal, tudo bem? Não sei se vocês já pararam para pensar que talvez esse pensamento moderno sobre a sexualidade, o consumo altíssimo, de pornografia, o desprezo da moralidade, dos atos, a visão do corpo como um mero local de prazer, enfim, esse pensamento moderno pode estar colaborando muito para o aumento da violência sexual, isso contra as mulheres, contra as crianças. E eu falo de violência sexual, mas não somente. Vamos entender. Se inscreva, curta e compartilhe esse conteúdo. Não sei se você já notou, mas quando se expõe, quando aparece na mídia algum caso de violência, sobretudo de violência sexual contra uma mulher, contra as crianças, então nem se fala. Isso causa uma comoção, uma indignação geral. Sobretudo se essa violência é causada por uma pessoa de influência, de poder aquisitivo, como um artista, um jogador de futebol. Isso causa geralmente muita raiva. E isso é normal. E ainda bem que, de forma geral, ainda sentimos algum tipo de indignação diante de um mal assim, causado a alguém. Será que isso, toda essa violência que sempre aconteceu e que agora tem ficado ainda mais exposta ou até aumentado, é realmente culpa de uma sociedade patriarcal, como muitos feministas insistem em afirmar? Será que a revolução sexual, com todas as suas consequências, o liberalismo sexual, a mentalidade contraceptiva, tem ajudado os homens a não verem mais as mulheres como objetos, ou tem potencializado essa visão do homem sobre a mulher e também da mulher sobre o homem? Olha, talvez nunca nos vimos tanto como meros objetos ou simples colaboradores do prazer um do outro. O fato é que perder a sacralidade, a referência do outro como pessoa, nos leva a tratar o outro, a ter o outro como instrumentos de serventia. Perdemos a responsabilidade com o outro, já dizia São João Paulo II em Amor e Responsabilidade. Ponto concreto que pode estar nos levando a ver mais e mais ações de violência sexual é a mentalidade da antimoralidade. Você já ouviu esse termo? Temos quase que uma alergia hoje à ordem, à figura de autoridade, a regras, como se isso nos tornasse menos humanos. O que vemos é que não queremos mais educar nossos filhos dentro dos aspectos morais, de limite, de responsabilidade, de respeito ao seu corpo e ao corpo do outro, porque podemos classificar isso como, talvez, ultrapassado, como algo que vai inibir a liberdade daquele jovem. O resultado que vemos é que mais e mais crianças e adolescentes se envolvem ali com crimes de todos os tipos, de toda a espécie. Essa educação moral foi, sobretudo, abandonada pelos países ocidentais, assim, podemos citar até o Brasil nisso, nesse século XX, nesse último século XX, esse século das ideologias. Em relação à sexualidade, então, todo tipo de moralidade é quase que desprezada, não se apega mais à educação das pessoas, se despreza totalmente a moralidade relacionada à sexualidade. Existe um dado interessante, quer dizer, é triste, mas é curioso ver um estudo que saiu em 2018 sobre os países mais violentos para as mulheres, que entre os primeiros 10 países mais violentos, o 10º é os Estados Unidos. E a explicação é que ele ganhou essa triste posição porque o índice de violência contra a mulher, e aqui também está a violência sexual nesse índice, era praticamente igual ao da Síria, que, se não me engano, acho que estava em terceiro lugar entre os piores países para as mulheres. É estranho porque um país de raiz cristã, mas também um dos berços da secularização, dos berços da revolução sexual e um dos grandes propagadores, em todo caso, da mentalidade da pornografia, do consumo de pornografia. E falando de pornografia, essa cultura antimoral fez crescer assim, de forma vertiginosa a indústria da pornografia, a indústria pornográfica, e junto com ela o crescimento da tecnologia, sobretudo da internet, a velocidade dos dados transmitidos ali pela internet. O consumo se tornou ainda mais acessível, o consumo de pornografia, por todas as idades, da criança até o adulto. É interessante que hoje em dia, cada vez mais psicólogos, neurocientistas, psiquiatras estão provando que o consumo de pornografia é ruim para as pessoas, e gera dependência. O pior é que, pela geração absurda de neurotransmissores, neurotransmissores, o lançamento desses neurotransmissores no cérebro, assim como a cocaína faz, a pessoa não se contenta com aquelas imagens, digamos, normais, de sexo normal, mas procuram imagens mais absurdas, imagens mais violentas. O consumo de imagens violentas desse gênero pornográfico tem aumentado cada vez mais. E como para o cérebro, ver pornografia é a mesma coisa que estar tendo uma relação física com alguém, além de causar todas as disfunções, que talvez você já tenha ouvido falar, que a pornografia causa na relação com alguém, como, por exemplo, a falta do desejo sexual, de atração pela esposa ou pelo marido, o consumo de pornografia também causa essa erosão, a degradação do córtex pré-frontal do cérebro, que tem justamente a função de nos controlar, de conter nossos impulsos, de nos frear. Não sei se vocês entendem a gravidade disso. Essa região do córtex pré-frontal se desenvolve ao longo da nossa vida.
Por isso que, se você observar as crianças, elas têm muita dificuldade em se controlar, em controlar suas emoções, sua vontade. Elas batem quando são contrariadas, metem a mão ali no bolo quando estão a fim de comer, né, quando estão com fome. Agora você imagina, né, essas lesões no córtex, né, ali pré-frontal, na idade adulta, são chamadas de hipofrontalidade, né, e levam a pessoa a agir de forma compulsiva, né, tomando sempre más decisões ruins para si e para outros também. E essas decisões ruins incluem agir com violência. E daí a compulsão sexual pode sair do virtual e vir, né, para a vida real, ferir, né, agredir, né, chegar a passar dos limites com outras pessoas. E aí que está, né, a linguagem da pornografia, ela está em tudo, né? Se nos expomos a tudo, a certos gêneros musicais, por exemplo, estilo de linguagem ou vestimenta, seremos constantemente, né, ou somos até constantemente provocados, estimulados, né? Uma excitação constante, né, sempre ansiosos por um ato sexual. E como vivemos uma crise na moralidade e na visão ética do corpo, né, dessa responsabilidade com a vida, né, estamos sempre a um passo da violência explícita, direta, ou aquela também indireta, né, onde se aproveita de um consentimento dado pela metade para se ter aquela pessoa, né, para satisfazer o nosso desejo e a nossa vontade. Então, o que eu devo e eu posso te dizer no final desse vídeo é: não tenha medo da moralidade, sobretudo da moral católica cristã. Ela não vai retirar em nada a sua liberdade, pelo contrário, te tornará ainda mais livre, né? Aprenda, estude sobre isso, estude sobre a moralidade. E outra coisa também, não se exponha à pornografia, né? Se abstenha ao máximo de toda a linguagem pornográfica que tentam, né, de todas as formas, adentrar na cultura, adentrar na sua vida. Curta, comente e compartilhe esse vídeo e até o próximo.